você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, então como é um vídeo mais pessoal, eu vou sair daqui, fazer umas perguntas e o Neco vai ser a estrela do vídeo. Né, meu amor? Eu brilho, eu vou brilhar hoje. Vai brilhar hoje? Se eu sou a estrela, eu tenho que brilhar. Se a sua estrela não brilhar, não tem de apagar. Queria saber um pouco sobre a sua infância, assim. Qual foi a coisa que você mais lembra da sua infância? Ah, minha infância foi horrível. Eu lembro muito, tenho uma visão bem nítida da minha época de escola, assim, que eu tinha sobrepeso. Então eu tinha quase 100 quilos, sei lá, com 12 anos, 11 anos. E aí, por conta disso, no colégio, assim, a relação com as pessoas era mais complicada, porque criança não tem muito veto para as coisas, ela fala, assim. Então, desde, sei lá, os amiguinhos da escola que se arrumavam, eram os bonitinhos, até as meninas, tipo, meio que de andar no meio do recreio e sentir que as pessoas abriam caminho e não falava contigo e tal. E aí eu meio que tenho essa visão bem nítida, assim, de ter sido muito ruim na minha infância. Como que era você acordar e ir pro colégio, assim? O que você pensava de manhã? Eu pensava todos os dias que eu não queria ir, porque era um lugar onde eu sabia que as pessoas não gostavam de mim. Então eu não queria estar lá. Sei lá, no intervalo, eu ia pro recreio e roubava o meu lanche. Aí acabava a aula, eu não podia pegar o ônibus porque as pessoas não deixavam eu pegar o ônibus. A brincadeira deles era me segurar pra eu ficar 1 hora na parada, no ponto de ônibus, esperando. Então minha aula acabava lá 12h15, eu chegava em casa 1h30 da tarde, 1h pouca da tarde. Isso aconteceu inúmeras vezes, tanto que minha mãe teve que ir no colégio, pedir pra professora me liberar mais cedo pra eu poder ir correndo pro ponto de ônibus e pegar o ônibus antes das pessoas chegarem. É isso que eu ia perguntar, qual que é a relação dos seus pais com isso, assim? Tipo, você contava, você ficava na sua? Como que era isso? Eu não tenho uma visão tão nítida disso, mas eu lembro que eu não falava tudo, assim, isso é uma certeza. Porque eu acho que é muito de uma cultura meio errada do menino ter que aguentar as coisas, assim. Eu aguentava, tentava aguentar. Aí eu não partilhava todas as paradas com meus pais, assim. Então acabava que chegava neles, eles me ajudavam, mas eu não falava tudo. Eu estudei em colégio público, né? Eu tenho uma visão nítida de uma história que foi: a professora deu a prova pra gente corrigir uma vez, e a gente corrigia no lugar dela, né? Ela corrigia no quadro e a gente corrigia ali. Eu peguei a prova de um cara que era um repetente, tipo, sei lá, eu tava na 5ª, 6ª série, eu devia ter uns 11 anos, 12, e ele tinha tipo uns 19. Assim. Ele fez eu refazer a prova dele inteira, senão ele ia me bater se eu não arrumasse a prova dele pra ele bem na prova. Então eu tive que fazer esse tipo de coisa, eu nunca ia falar pra alguém, eu só aguentava. E a escola eles percebiam alguma coisa? Eles interviam de algum jeito em alguma coisa? Então, depois de um tempo, eu lembro que a dona da lanchonete da escola, ela me ajudava, assim, porque o bar, tu entrava por um lado e saía pelo outro, eram 2 portas, assim, era uma fila só, tu entrava e saía do outro lado. Então quando eu saía, já tinha gente me esperando pra roubar meu lanche, e eu tinha conta no bar. Tinha dias que ela não deixava eu sair pra eu poder comer antes de sair e sair já sem as coisas, assim, sabe? Uhum. Isso aconteceu bastante. A galera fazia muito joguinho, assim, no colégio, tipo, joguinho de se bater gratuitamente. Isso acontecia muito, acho que ainda deve acontecer. E eu lembro de um também que aconteceu que tinha um jogo que era com uma pedrinha no chão, e quem encostava na pedrinha tava no jogo, e tu tinha que tirar a pedrinha do círculo e correr até um poste, assim. E até tu chegar nesse poste, as pessoas podiam te bater. E aí eu tava participando desse jogo e, sei lá, todo o colégio foi atrás de mim, pra bater em mim nesse dia. E por sorte do destino, acho que tocou o sinal na hora e eu consegui correr até o poste e ninguém me pegou, assim. Mas esse dia, se tivesse acontecido o que tinha acontecido, talvez eu não estaria aqui hoje. Tem alguma coisa que mais te dói, assim, dessa época? Do tipo, não ter amigos, as coisas que as pessoas diziam? O que mais te incomodava, assim, nessa situação toda? Acho que me incomodava o nojo das pessoas no olhar, assim. É muito ruim. É muito... o cara se sente um lixo, assim, porque, tipo, a pessoa tá te olhando, mas ela não tá se importando com nada, assim. Ela só tá te julgando e pensando: nossa, deve ser muito ruim ser esse cara, deve ser muito nojento ser esse cara. E isso aconteceu várias vezes, tanto que, sei lá, eu desenvolvi vários traumas por conta disso. Tem vários, tipo, eu olho pessoas na rua hoje que tem o mesmo estereótipo das pessoas que faziam isso comigo quando eu era pequeno, e aí me dói, assim, eu olho a pessoa e eu tenho uma aversão, eu não consigo simpatizar de primeira, porque me dá um troço muito ruim. Eu consigo lembrar da maneira como me olhavam e as coisas que me falavam, assim. Então é muito ruim, assim, essa parada que eu trouxe comigo. Ao mesmo tempo, indiretamente me ensinou muito a ser humano, me mostrou que as pessoas também não são humanas. Tem muita gente no mundo que não é humana, que tá ali só pra acabar contigo, assim. É ordinário
É um livro, né, e é um filme agora que já estreou. E eu acho que é muito importante o filme tá trazendo, que é a discussão sobre bullying. E a gente percebe muito mais agora no Twitter, no Facebook, as matérias sobre isso aparecem muito mais. E eu acho que o filme tá nesse timing também, de falar mais sobre isso, de ter esse movimento na internet. Você percebe isso acontecendo? Por ter passado por isso, você percebe que tá rolando uma mudança e que o filme pode ajudar nisso? O que você vê? Então, quando eu li o livro, né, eu li o livro antes de ver o filme. Eu li o livro e foi como se fosse... Eu senti o livro me abraçando, assim, porque todas as coisas que o menino passa, o Og Pullman passa na história, muita coisa eu passei também. Obviamente, ele passa de uma maneira muito mais poética, muito mais bonita, porque ele é uma criança, é o lado dele contando, então fica com peninha dele, assim. Mas tudo aquilo ali acontece de diferentes formas na escola, principalmente, assim, que ele é porque ele é feio. Ele fez várias cirurgias e ele é feio, mas vai ter porque a criança é muito alta, que a criança é gorda, que a criança usa aparelho, que a criança usa óculos. Tudo é uma forma de receber bullying e tu ser excluído da escola por um motivo que não é necessariamente uma coisa que tu escolhe. Às vezes a pessoa escolhe ser uma pessoa ruim, às vezes a pessoa não escolhe ser gorda, ser míope, né? Então eu acho que a história do Extraordinário, ela trouxe uma discussão muito forte, assim, das pessoas serem gentis com as outras, né? Independente da situação. Aquela coisa de tu olhar pra pessoa e não julgar antes de saber o que ela tá passando. Muitas vezes tu não vai descobrir o que ela tá passando, mas pelo menos tu vai ser gentil e isso vai ser um carinho pra ela de alguma forma. Então eu acho que é o que mais o filme traz à tona e que é muito importante tu te importar com as pessoas, ter compaixão, tentar ser uma pessoa legal pro mundo. Eu acho que que era pra ser uma coisa simples e uma coisa que as pessoas pensariam todos os dias, mas não acontece, né? Normalmente a gente pensa em buscar o primeiro lugar e pensa que se tu falar que eu sou feio, a minha retribuição vai ser que mas tu também é feia. Não vai ser pro lado de eu posso melhorar por isso, eu posso melhorar por aquilo. Normalmente a pessoa que recebe uma agressão ou tipo uma depreciação assim, ela resolve agredir também e não tentar contornar. E acho que o filme traz isso tudo à tona, né? Através dessa história. Me fala sobre a tatuagem que você fez sobre o Extraordinário. Quando foi? Como você teve ideia? Como isso aconteceu? Então, eu tenho muitas tatuagens, né? Tipo, tenho os 2 braços fechados, assim, algumas coisas nas pernas e tal. Mas todas as minhas tatuagens, nenhuma tem significado. Fora o nascimento dos meus pais. Mas fora isso, nenhuma tem. Quando eu fiz a capa do Extraordinário, né? O rostinho do Wonder, foi logo que eu acabei o livro, assim, eu acabei o livro e decidi que eu ia tatuar. E que ia ser a minha primeira tatuagem com significado, né? Na época tinha sido a primeira, assim. Marquei a tatuagem no outro dia e fui, porque de verdade, quando eu acabei de ler o livro, eu me senti igual aquele menino, né? Me senti muito dentro da mesma história, dentro de tudo que ele passou. Eu consegui me enxergar, assim. E agora, vendo o filme, eu via a minha vida passando no cinema. Isso foi muito estranho. Eu via ele não querendo ir pro colégio, eu via ele caminhando no recreio, as pessoas abrindo caminho pra ele passar. Eu vi ele com vergonha de contar pros pais o que estava acontecendo. Foi uma sucessão de coisas, assim, tanto que o filme... Eu chorei quase que do início ao fim, eu fiquei bem emocionado, sabe? Por ver que tudo fazia sentido, tudo continua fazendo sentido e ainda bem que hoje eu tô muito melhor. Superei a maioria das coisas e consigo enxergar o Extraordinário como uma época boa da minha vida, né? Uma época que me mostrou um monte de coisa das pessoas, um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa, que eu pude superar e trazer um monte de ensinamento disso. A tatuagem veio disso, veio de uma época da minha vida que até então eu não queria lembrar, mas que graças ao Extraordinário eu gosto de lembrar e saber que foi boa e que eu consegui sair vitorioso disso. O que você diria para as pessoas pra fazer elas assistirem ao filme, assim, por tudo que você passou e tal? Quem sofreu bullying, quem não sofreu, quem hoje consegue enxergar que fez bullying com as pessoas, assista esse filme. Esse filme precisa chegar nas pessoas, né? Ele precisa ser assistido, ele precisa ser entendido, porque é uma lição de vida de uma criança que passa por diversas coisas ruins, inclusive dentro da escola, inclusive com os amigos, inclusive com quem ela acha que é amigo dela. Isso aconteceu com todos nós de certa forma na vida aí, e eu acho que é triste pensar que precisa ter uma história no cinema pra nos ensinar alguma coisa, pra nos trazer pensamentos bons, mas ao mesmo tempo é uma bênção a gente pensar que alguém teve a luz de escrever essa história e poder nos iluminar pra levar pra outros caminhos, né? Eu, tipo, passei por várias coisas ruins na infância,
tive muitos momentos em que eu não queria acordar, né? Só queria dormir e minha mãe vai esquecer de mim, amanhã eu não vou precisar sair de casa. Esse filme, essa história, esse livro, ele me fez ter coragem de novo na vida. Uma frase que diz que é não julgue o livro pela capa, né? E no filme eles usam o não julgue um garoto pelo rosto, né? E acho que isso serve pra todas as diferenças da vida, assim, né? Não julgue uma pessoa pelo peso, não julgue uma pessoa pelo óculos que ela usa, não julgue uma pessoa pela roupa que ela usa, não julgue uma pessoa pela sexualidade que ela tem, pela pessoa que ela gosta, pelo sexo que ela é apaixonada, né? Acho que isso não é o que as diretrizes de uma pessoa, as coisas que ela pensa, os preceitos, assim, é muito mais do que isso, né? A gente esquece que as pessoas são pessoas, acima de tudo. Todo mundo tem um monte de defeito, um monte de acerto. O mundo da gente construiu uma parada em que é mais legal tu falar dos defeitos que dos acertos. O filme traz essa mensagem, é a nossa missão de vida tentar ser mais gentil. Então que esse filme sirva pelo menos pra gente conseguir enxergar isso e passar que seja pros amigos mais próximos. Se a gente tiver isso como meta, acho que o filme já cumpriu a missão e a gente vai ser uma pessoa melhor, né? You are not ugly, Augie. You just say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. Baseado no best-seller mundial. He's ready. He's not ready. I cannot homeschool him forever. Augie, you're not alone. I know. You're the toughest kid in that school. Show them. You're the best, dude. You really are a wonder, Augie. Extraordinário, hoje nos cinemas.